Agora, Mauro César Pereira. Pedro foi vaiado pela torcida do Flamengo. Aí quando a gente diz pela torcida, generaliza muito. Por uma parte da torcida do Flamengo. Mas foi por uma parte grande da torcida do Flamengo. Contanto que ecoou no Maracanã, o som da vaia. O Pedro depois deu entrevista sobre a situação. O negócio o Flamengo goleou o Boa Vista. O Flamengo teve mais uma boa atuação. É Campeonato Carioca, tá bom. Mas o Flamengo teve uma boa atuação. Ganhou de 4-0. Teve a outra goleada contra o Bangu, 3-0. Ou seja, são duas goleadas seguidas do Flamengo. O Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Sei que você discorda de mim. Agora, eu sou a favor do Gabigol titular um tempo? Sou. Pela fase dele? Não. Porque é o último ano do Gabigol, o contrato com o Flamengo. Então eu daria uma confiança pro Gabigol pra ver. Ele vai ficar ou ele vai sair. Vamos lá, vou botar ele 4, 5 jogos. Mostrou serviço, tal, vamos renovar. Gabigol ainda pode render. Não. Aí não renova pela fortuna que ele quer. Por isso que eu colocaria de titular. Agora, eu que sou um defensor do Gabigol como titular, eu acho um absurdo vaiar o Pedro. Até porque o Pedro já conquistou títulos de expressão pelo Flamengo, já foi importante na conquista de títulos de expressão pelo Flamengo. Acho o Gabigol mais decisivo? Sim. Mas o Pedro na Libertadores de 2022, ele foi o artilheiro da Libertadores, onde o Flamengo foi o campeão. Quem fez o gol decisivo? Gabigol. Tudo bem. Mas o Pedro foi importantíssimo. Foi importante em conquista de Copa do Brasil também em 2022. Conquistou brasileiro pelo Flamengo e desde que chegou ao Flamengo, ele faz gol. Qual é o objetivo de um centroavante? É fazer gol. Não me interessa se eu sou a favor dele ser titular ou não. Agora, vaiar o Pedro, na minha opinião, é pra torcedor modinha, é pra torcedor Nutella, é pra torcedor que, se o Gabigol não é titular, eu vou vaiar quem tá substituindo o cara. Porque não tem motivo pra substituir o Pedro, pra vaiar o Pedro. Não tem. E aí você deixa um jogador numa situação delicada, um jogador que qualquer clube brasileiro gostaria de ter, ou seja, pode chegar um clube aí, como já fez o Palmeiras, fazer proposta e aí o Pedro falar, eu vou embora, pô. Os caras me vaiam, eu tô fazendo gol. Eu não tenho como ficar no clube. Então, por causa de um bando de torcedor modinha, pode prejudicar, na minha opinião, o Pedro no Flamengo. Eu achei um absurdo, Mauro, a vaia pro Pedro. Não acho um absurdo quem pede o Gabigol como titular, como eu sei que você discorda muito. Agora, também não seria a favor de vaiar o Gabigol se eu fosse a favor do Pedro como titular. Foi uma loucura da torcida do Flamengo, né, Mauro? Eu não vou falar muito sobre isso, não, porque, primeiro, eu acho a palavra mais suave que eu encontro é babaquice, né? Babaquice de alguns, né? Aí ecoou no Maracanã, porque babaquice de alguns bobalhões, que o cara que vai ao estádio, paga ingresso para vaiar o próprio jogador com bola rolando, ele foi muito mal ontem, Pedro. Perdeu gols feitos, bateu um pênalti. Não foi só um pênalti, ele perdeu um gol ridículo também. Fez um gol. Agora, o cara tem 8 gols em outros jogos. Ele foi o jogador brasileiro que mais gols marcou na temporada passada, no mundo inteiro. Nenhum jogador brasileiro fez mais gols do que ele em 2023, o ano passado, melhor dizendo. Ele foi artilheiro da Libertadores, Rei da América, aquela coisa, em 2022, quando o Flamengo foi campeão. Ele tem uma história já no Flamengo. Que o gol da final foi do Gabriel. Se não fosse os gols do Pedro, até com participação, muitas vezes, do próprio Gabriel, o Flamengo não teria ganho o título em 2022. Isso é ridículo. O Pedro ou o Gabriel, eles jogam no mesmo time, vai jogar os dois juntos, joga um, joga o outro. O Gabriel não é reserva por acaso. O Gabriel é reserva hoje porque ele vem jogando mal há mais de um ano. Ele foi reserva com o Sampaoli, com o Vitor Pereira e também com o Tite. Ele já chegou do Flamengo, o Tite encontrou o Gabriel reserva. E o que aconteceu ontem foi muito claro. Tem gente que diz, não, vaiaram porque ele perdeu o pênalti. Também está errado. Você não vai ficar vaiando um cara porque perdeu um pênalti um dia, porque jogou mal, porque ele está entregando. E num jogo que estava ganhando. Se ele perdesse um pênalti numa final, perdeu... O Boa Vista é um time fraco agora. Ganhou do Botafogo, empatou com o Nova Iguaçu, que está se classificando, né? E empatou com o Fluminense. O Flamengo ganhou com facilidade. O Flamengo fez um bom jogo. A gente relativiza sempre relativiza o fato de serem times muito fracos, mas há maneiras e maneiras de ganhar um time fraco. Foi 4-0 com autoridade e perderam muitos gols, não só o Pedro. Foram 17 finalizações só no primeiro tempo. Foi assim foi melhor, o primeiro tempo foi o melhor momento do Flamengo, acho que esse ano.
A maneira como ele se comportou, pressionando o adversário, perdia, recuperava a bola, iniciava um novo ataque. Cebolinha bem, Luiz Araújo bem, o De La Cruz excelente ontem, um jogo muito mais dinâmico com ele, Igor Jesus bem de novo. Varela fez um primeiro tempo bem seguro, acho que está ficando mais à vontade. Não vamos esperar dele assim, que seja um lateral fantástico, mas pode ser um cara cumpridor ali. Cara, o cara é convocado pelo Bielsa toda vez para jogar na seleção do Uruguai. Será que é tão ruim assim? Que não serve para... Tudo bem, não é o lateral dos sonhos, mas será que ele é tão ruim assim? E o Wesley é um garoto de 19 anos, né? Tem que ter um pouco de entendimento. Claro, concordo que deveriam contratar outro lateral. Não contrataram, então não adianta ficar... tem que contratar, não contrataram. Você faz o quê? Você vai torcer contra o seu time porque não contrataram o lateral que você queria. Essa ala da torcida do Flamengo, como tem em todas as torcidas, são aqueles caras que torcem mais por contratação do que por título. Comemora mais contratação do que vitória. É o garotinho mimado, sabe, que ganhou um carrinho de brinquedo, aí a rodinha quebrou, o pai fala, eu vou consertar, filho. Não quero mais esse, quero outro. Mas tem conserto, é só encaixar no lugar. Não quero mais esse, eu quero outro. Vão na loja comprar outro. Aí o pai vai lá, garoto mimado, compra outro brinquedinho. É esse o torcedor. O Flamengo trouxe o Alan, o Flamengo trouxe ano passado, trouxe o Luiz Araújo, antes um pouco o Cebolinha, agora o De La Cruz, o Vinha, que estreou ontem. E os caras não estão satisfeitos, tem que contratar mais não sei quem. E não tem também, né, Mauro? Muito lateral direito, não tem. Assim, mas acho que eles deveriam procurar, pelo menos. Acho que o erro é nem tentar. Isso eu acho meio absurdo. Mas, enfim, essa é a realidade. Você torce por um time, nem tudo vai ser como você gostaria, mas você torce prioritariamente em tese por um time. Ontem, quando o Pedro sai, alguns babacas, eu acho que para mim são os babacas, vou falar português bem claro, vaiaram o jogador, né? O jogador pode ser vaiado, mas quando ele merecer a vaia, para merecer uma vaia, o cara tem que fazer o corpo mole, jogar várias partidas muito mal. Não é o caso, gente. O cara tem 8 gols em 8 jogos na temporada. O pênalti ele bateu mal, culpa dele também do Tite, que ele não tem que bater pênalti. Ele não é um bom cobrador de pênalti. Não é porque ele é o centroavante, tem que bater o pênalti, tem que ser um outro jogador. O De La Cruz, o Pulga, o Davi Luiz, sei lá, alguém tem que bater. O Rossi, eu sei que o Pedro não é um bom batedor de pênalti, já tinha perdido contra o Volta Redonda, o goleiro se adiantou, mas ele bateu mal. Aí ele bateu na segunda, ele converteu. Ontem bateu muito mal. Demais ontem. Como o Gabriel bateu muito mal contra o Vasco. Só que a diferença é que o pênalti que o Gabriel perdeu custou 2 pontos, uma vitória do Clássico. Que ali era o gol da vitória, certamente, né? O jogo estava no final e ontem não mudou nada. O Flamengo venceu e venceu com facilidade. O pênalti não mudou os rumos da partida, nem tirou ponto nenhum do Flamengo. É isso, a vaia ainda mais burra por isso, o jogo já estava ganho. E o Gabriel não foi vaiado por isso, nem acho que tem que vaiar, porque ele perdeu o pênalti. Você pode criticar a maneira como bateu mesmo, critiquei, mas vaiar acho que não. Você vaiar o jogador com bola rolando, tem que ser um negócio muito grave acontecendo. Tá 4-0 Boa Vista, aí você vai vaiar todo mundo. Mas não é o caso. Então isso é coisa babaca, coisa boba de gente que parece... É a Flamimimi em peso, né, ontem. E tem um número aqui do SofaScore. Pedro é o jogador brasileiro com mais gols marcados por clubes desde 2022. 22, 23 e comecinho de ano. 70 gols, 1 a cada 113 minutos. Segundo o Hulk, 63, 1 a cada 147 minutos. Depois o Gabigol, 51. São 19 de diferença, hein? Um gol a cada 183 minutos. Olha a diferença, de 113 para 183. É uma diferença de 70 minutos. O Gabriel em campo leva mais de 1 hora jogando futebol para fazer o gol na São Pedro. Depois vem o Veiga, com 1 a cada 200 minutos, tem 43, e o Marcos Leonardo com 42 gols, 1 a cada 207 minutos. Então, as pessoas falam, o Pedro tá mal. Pô, tá mal e ele faz gol, cara. Eu concordo que ele faz partidas ruins como ontem, mas ele faz gol, ele entrega. Ele é o goleador do time. Às vezes o que incomoda o torcedor é que ele se mexe menos que o Gabigol. Mas ele faz gol. Mas ele faz gol. Ele não é o Gabigol, ele é outra característica. O artilheiro do Flamengo não é o Gabriel há algum tempo. É ele foi reserva um tempão, hein? Nesses números aqui, você vai ter muito tempo que ele ficou no banco, ele vinha do banco. E ele teve uma fase ano passado ali, meio complicada, teve aquela agressão, mas também não se apresentou para treinar e tal. Mas antes disso, ele ficou um bom tempo no banco. E, assim, ele publicamente não reclamou. Teve aquela história, a mãe dele está triste, mas foi um dos repórteres que falou, não foi ele que reclamou, né? E ele aceitou ali, ficou na reserva, entrava. A imprensa estava mais inconformada com o fato de ele ser reserva do que ele mesmo. Ele não pode ser reserva, não pode ser reserva. Agora ele esperou a vez, agora é o titular, com diferentes técnicos. Qual o problema? E o Gabriel entra em campo e não joga bem, gente. De novo, jogo ganho, não chutou nenhuma bola, um gol, não conseguiu dar sequência de uma jogada. Chutou uma bola, estava até impedido, não ia valer. Chutou de baixo para cima e o goleiro espalmou. Então o Gabriel tem que treinar, jogar e tentar recuperar a posição. Só que quando ele entra não está mudando nada. Então, porque um grupo de gabizetes tem o capricho de achar que ele tem que jogar sempre,
Aí tanto faz... Aí eu entro. Flá-mimimi, dessa vez eu não entro não, que eu acho errado a vaia pro Pedro. Mas são os Mas eu acho, eu colocaria o Gabigol como titular por 5 jogos. Ainda bem que você não é o técnico. Graças a Deus. Aí eu falo como rubro-negro que sou. Pelo amor de Deus. Não, porque não tem o menor cabimento, não tem nada que justifique uma escolha dessa. Eu não tenho nada contra o Gabriel, apenas ele não tá jogando, gente. Vai jogar na carteirada no nome? Não é carteirada. Ano passado, eu tava totalmente com você. Ano passado ele não tava mostrando vontade de jogar. Ele virou popstar, que nem o Neymar. Esse ano eu vejo no Gabigol uma vontade. Cara, é pra ter... Porque, Mauro... Vamos trazer o Val Baiano de volta e ele vai jogar com vontade. É porque o contrato do Gabigol vai acabar. E eu não renovaria com o Gabigol hoje pelo que ele tá pedindo. O que uma coisa tem a ver com... Ué, eu vou te falar. Se eu vou botar o Gabigol de titular pra ver se o Gabigol pode ser perto daquele Gabigol de 2019 e 2020. Pra ver. Não pode, tá confirmado. Eu botei ele pra jogar aqui, 5, 6 jogos. Você vai sacrificar o aprimoramento de um time que tá se desenvolvendo, colocando o jogador em má fase pra ver se esse cara pode valer alguma coisa. Mauro, é campeonato estadual. A hora de ser era agora. A hora de montar o time é agora. E o time tá girando em função de um centroavante de outra característica que tá fazendo gols. Aí você quer tirar o cara pra botar outro... Eu concordo com você que ele tá fazendo gol. Ele entra todo jogo. Aliás, o Tista... Não, ele entra, Mauro, ele entra. Ele entra e não acrescenta. Sim, eu concordo que o Pedro muitas vezes entrou e fez gol. Mas o Gabigol começando um jogo é diferente. Fazer gol. Diferente o quê? Quando ele começou o jogo... Pra ver se ele pode render, porque eu não ia dar um salário de 2 milhões pro Gabigol jogando o que ele jogou ano passado. Flamengo e Volta Redonda ele começou. 7 minutos, o Luiz Araújo recupera uma bola, o De La Cruz mete no corredor, ele entra cara a cara com o goleiro. Pé direito, não chutou. Não fez o gol. Ele vira o corpo. 8 minutos, 1 minuto depois. Bola na direita, o Luiz Araújo mete de 3 dedos, ele vai, aí finaliza bem e faz o gol. Cara a cara com o goleiro e faz o gol. Cumpriu a parte dele. O que aconteceu depois disso? Nada. Nada. Nenhuma jogada relevante, não deu sequência de nenhuma jogada, não deu um chute no gol perigoso. Nada aconteceu. Ele não está conseguindo, não basta ele querer. Ele parece mais interessado? Parece. O que é um absurdo, né? Ontem não estava interessado, agora está. O ano passado eu criticava muito. Assim, por que não está interessado? E assim, outra coisa que é importante. O Pedro, tá? Tem lá os problemas dele, pode ter um comportamento aqui que a gente critica aqui, acolá. Agora, ele vai e joga. Eu não me lembro do Pedro sair de uma derrota em final, como o Flamengo perdeu a final para o São Paulo, ao empatar no Morumbi, e falar, não, vou mandar mesmo pro técnico, toda vez que eu quiser, pro técnico adversário, né? Porque não sei o quê, rindo, como nada tivesse acontecido, fazendo gestos para a torcida, quando a torcida se irritou com ele, vaiou lá mesmo no Maracanã, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ou dar uma entrevista, um bate-papo, um podcast e ficar jogando charme para a torcida de um outro clube, como ele fez com a torcida do Corinthians. O Pedro fez isso? Nem quando o Palmeiras se interessou por ele, o Pedro fez isso. Ficou na dele. Não me lembro de ter aberto a boca para falar isso. Não falou. O Gabigol foi lá num podcast e ficou jogando charme. Seria demais, né? Falou outra palavra, né? A favela, Corinthians e tal. Pô, legal, né? Muito legal, muito legal. Você imagina, por exemplo, se um jogador do Corinthians tivesse esse tipo de declaração com relação ao Flamengo ou outro clube, a torcida do Corinthians vai gostar? Quer dizer, ele comete alguns deslizes que são sérios. Aí você junta isso com atuações ruins, que não vem de hoje. Peraí. Aí ontem foi muito claro para mim. O Pedro sai, tem a vaia, quando entra o Gabriel, tem uns gritinhos até. Entrou o Gabriel no campo. Eu entendo a idolatria pelo que ele fez no Flamengo já, ele é um jogador histórico, eu acho sensacional essa pegada dele, provocativa com torcidas que ficam pegando no pé dele, como acontece com o Atlético Paranaense principalmente. Ele tira sarro, provoca, ele aguenta também a zoeira quando ele se dá mal. Eu acho que nisso ele vai bem. Ele entendeu bem o espírito do clube, da torcida, da cidade. Ele parece até muitas vezes que ele é de lá, né? Eu acho que tem várias coisas positivas. Tem muito carisma, as crianças gostam dele, ele ajuda o clube nesse aspecto, atrai mais jovens torcedores. Mas tudo isso, gente, é periférico. O mais importante é o campo, é jogar bem e fazer gols. Ele conquistou isso tudo porque ele jogou muito bem em 2019, em 20, 21 e até em 22. Mas o ano passado foi horroroso e esse ano ele não está conseguindo. Treinou nas férias, botou vídeo em rede social e assim, ele tem que continuar trabalhando para voltar. E essa preocupação do contrato não tem que ser do Flamengo, tem que ser dele. Dele. Porque ele precisa jogar para que o Flamengo se convença de que ele vale aquilo que ele quer ganhar, ou um outro clube que queira fazer uma proposta. Porque hoje, pelo que ele está jogando, oferecer ao Gabriel um salário muito elevado... Mas isso vão oferecer, né? É um ato de irresponsabilidade de qualquer clube, do Flamengo, qualquer um. Porque quem garante que ele vai jogar, que ele vai devolver em campo o que se espera dele? Porque a fase ruim está demorando muito, gente. Assim, ele não consegue dar sequência nas jogadas, ele não rende... Eu não sei explicar por quê. Talvez ele não consiga também. O fato que você vê em campo, ele virou um jogador comum. Ele não é um jogador comum, nunca foi. O que está acontecendo?
E aí é preciso uma autocrítica, um entendimento, e não é escalar na carteirada que vai resolver. Não é o tempo que ele ficar em campo que vai resolver. Porque quando ele entra, quando ele começa jogando, não acontece nada demais. Agora quem faz isso no estádio, vaiar, com bola rolando, time ganhando, isso é uma bobagem, uma babaquice colossal. Você não precisa vaiar o Pedro para gostar do Gabriel. Você gosta do Gabriel? É isso. Aplaude a entrada do cara. O Pedro. Porra, eu gosto do cara, então eu quero ver. Aplaude, mas por que vaiar o outro que saiu? Que ele perdeu um pênalti, ele perdeu de sacanagem, ele bateu mal, aconteceu. Ele não é bom batedor, eu acho que a culpa é do Tite, é sempre do técnico. Cara, o pênalti, era nem Prancha que falava, né? Que é tão importante que ele tinha que bater o presidente do clube. É claro que não, porque o Landim deve ser um péssimo batedor, isso é só um exemplo, né? É uma metáfora, enfim. Mas acho que o técnico tem que escolher sempre um bom batedor. E o Gabriel, que é o melhor batedor, não vive uma boa fase também nos pênaltis, perdeu 4 em menos de um ano. Mas ele reserva hoje. Então, a chance de ter pênalti e o Flamengo não ter o Gabriel em campo, ele é grande. E não pode ser o Pedro o batedor. E não é o Arrascaeta, hein? Também não é um grande batedor. Eu não sei se é o De La Cruz, não sei se é o Pulga, não sei se vai ser o Varela. De repente o Varela descobre que ele bate pênalti barbaramente bem. O Fábio Santos, que parou agora a jogar, era um ótimo cobrador de pênalti. Se fosse titular, seria o Davi Luiz, talvez. O Reinaldo, no São Paulo, agora no Grêmio, um bom batedor. Laterais esquerdos. O Chicão batia pênalti no Corinthians, zagueiro, batia bem. E tem vários jogadores assim, que não são o centroavante. Essa coisa de que o goleador tem que bater. O Romário... O Pulgar chegou a bater umas faltas. O Romário não batia pênalti no começo da carreira. No início ele batia mal. Na Copa do Mundo ele até quase perde, né? E depois ele começa a treinar para bater pênalti. E aí ele... raríssimas vezes ele perde. Quando ele vira batedor de pênalti, até foi naquele olho grande de querer fazer 1000 gols e tudo, ele passa a bater os pênaltis, já tinha uma carreira bem longa até quando ele passa a ser batedor. Ele passa a bater bem porque ele trabalha para isso, ele treina, desenvolve uma maneira de bater. Raramente o Romário perdia pênalti. O Ronaldo não era um grande batedor de pênalti. Era? Não era. Nem o Messi, eu acho que o Messi. O Messi virou um bom batedor de falta, né? Que também não batia falta. De repente começou a bater falta magistralmente. Henrique Dourado era o melhor cobrador de pênalti. Esse é o melhor cobrador de pênalti da história. Esse rapaz tem uma coisa ali que a gente não sabe o que é. Assim, é uma capacidade absurda assim, de tomar a decisão na última hora, né? O Gabriel é parecido, ele espera o goleiro mexer, mas só que os goleiros agora estão esperando e aí os goleiros estão pegando ele. Por isso que eu acho que ele tem que diversificar a cobrança. Mas acho que se ele estiver em campo, ele tem que bater. Acho que ele deve mudar a batida dele, variar. Mas ele tem que bater. Só que ele nem sempre está em campo. E não é o Pedro. Aí é o Tite que tem que assumir. Pedro, você não está batendo bem, você perdeu 2 vezes. Eu vou tirar você das cobranças. Você quer bater pênalti? Então treina aqui, me mostra que você está preparado, quero ver, né? E eu vou escolher outro jogador. E escolhe um outro cara que possa bater. Porque amanhã chega o domingo no Fla-Flu, tem um pênalti, vai o Pedro e perde de novo. Não, tem que ser alguém que, se for o Rossi, que bata o Rossi. Menos o Landim. Isso aí é só uma brincadeira. Landim batendo pênalti, pelo amor de Deus.